Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um dia da Semana de Oração. Hoje é o terceiro dia e o nosso tema hoje é juventude, jovens. E quando a gente fala de jovens na igreja, nos lembramos do apóstolo Paulo, que tomou jovens como seus discípulos, a exemplo de Timóteo. E a palavra diz, não é, pastor Juliano, que Paulo discipulou Timóteo e através de Timóteo, um jovem alcançou muitas pessoas, muitas vidas e ensinou Timóteo como fazer isso. Nós reconhecemos com gratidão a Deus que a nossa igreja é uma igreja privilegiada, porque ela mantém, ela cativa a presença dos jovens, o coração dos jovens para servirem a Jesus, para amarem a Jesus, para serem cristãos, discípulos de Cristo. Nós louvamos a Deus pela presença dos jovens na liderança da nossa igreja, como presbíteros, como diáconos, como líderes de células, como voluntários nos ministérios, em todos os ministérios que a gente tem na igreja, os jovens estão lá. E se tem um jovem hoje participando desse momento de oração, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E nós, como liderança da igreja, agradecemos ao Senhor, porque Ele tem chamado jovens. Então, ore conosco hoje, você que é adulto, você que é mãe, pai, avô, você que é jovem, ore pela presença dos jovens nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, não é, pastor Juliano? Exato. Nós estamos vivendo um tempo muito complexo hoje. Nós temos algumas igrejas que estão parecendo mais ou menos como Salomão lá em Eclesiastes. Olhando para a sua vida, já chegando ao final da sua história, olhando para trás dizendo assim, olha, lembra-te, quando você for jovem, do teu Criador, no período da tua juventude, porque antes que venham os maus dias. Hoje nós estamos vivendo igrejas, infelizmente, que estão vivendo péssimos dias, porque deixaram de olhar para a juventude, deixaram de valorizar os jovens, deixaram de abrir espaço, como o pastor Evandro falou, para que eles pudessem experimentar o seu ministério, desenvolver o seu ministério no meio da igreja. E, infelizmente, essa é uma realidade de muitas igrejas e nós lamentamos isso, nós temos que confessar o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor, porque por conta de uma racionalização da fé, nós dizemos, o jovem não tem a experiência necessária. Ele talvez não tenha a experiência que, atrelada a um adulto, possa contribuir muito para a igreja, mas ele tem um ânimo, um vigor, uma unção do Senhor para poder trazer algo novo para a vida da igreja. Então nós queremos realmente entender que há um pecado nessa história, um pecado de abafar a presença do Espírito na vida de jovens que querem desenvolver o seu ministério e que muitas vezes acaba acontecendo que a igreja não abre esse espaço para que ele possa desenvolver. E nós queremos reconhecer isso e pedir perdão ao Senhor por conta dessa realidade. É verdade. Dúvidas é uma coisa mais natural na vida de um jovem, não é? Ele está no processo de decisão sobre carreira, sobre estudo, sobre namoro, casamento, futuro, muita incerteza, inclusive no próprio país, que gera essa ansiedade no coração do jovem. E hoje nós queremos orar, consagrando, dedicando a vida no altar do Senhor dos nossos jovens. Amém. Nós queremos orar para que tenham decisões prudentes, que aprendam e deem valor para o conselho dos mais experientes, dos mais velhos, mais maduros. Que o jovem tenha vida com Jesus, vida diária de oração, que conheça o poder da oração, que medite na palavra de Deus. Nós queremos orar para que jovens se levantem na liderança da igreja. Nós temos o desejo que muitas células se multipliquem no meio da juventude, que haja essa busca pelo Senhor. Nós queremos orar para que jovens comecem e continuem tomando responsabilidade na igreja, de liderança, de governo, de liderança dos ministérios. Queremos orar para que os jovens cristãos, os jovens da nossa igreja, sejam jovens líderes nos seus colégios, nas suas faculdades, nas suas empresas,
Pessoas que não apenas tenham sucesso, mas tenham o amor a Jesus. Não apenas queiram ganhar o seu dinheiro e serem bem-sucedidos, mas tenham um coração de serviço, de servo, para servir pessoas, servir a comunidade, servir a sociedade. Tenham ideias tão geniais que transformem a vida da nossa sociedade. Exato. Nós queremos ver isso acontecendo. Amém. Queremos ver jovens debruçados, né, diante do Senhor, orando, levantando-se de madrugada para orar, consagrando o namoro, consagrando o dinheiro que está ganhando, consagrando o casamento, para que eles produzam este impacto na vida dos seus amigos. Não sejam levados pela correnteza da amizade, mas sejam eles sim influenciadores que vão refletir a pessoa de Jesus. Então, no dia de hoje, a gente se alegra muito, não é? Tanto eu como o pastor Juliano nos convertemos na fase da juventude e a vida de muitos jovens precisa ser transformada nessa fase, não é? Temos hoje jovens mais velhos, jovens já casados, não é? Mas que ainda sentem esse ânimo da juventude nas suas vidas. E a gente agradece a Deus por que jovens, quando se casam, eles continuam querendo se dedicar a Deus e querendo experimentar a presença de Jesus em seus lares, né, em suas famílias. Então é isso que nós queremos. Queremos ver missionários jovens. Jovens que digam, eu quero ir ao mundo não para passear, não para viajar, não é o que todo jovem gosta demais e é muito bom, mas que queiram ir ao mundo para servir Jesus. Amém. É isso que nós queremos fazer no dia de hoje, orar pelos jovens. Vamos orar então, pastor? Vamos orar. Juliano. Pai, nós queremos dedicar na Tua presença a vida dos jovens da nossa igreja, da nossa denominação. Te louvamos porque há um movimento do Teu Espírito Santo chamando os jovens para o serviço, para o ministério, para servirem pessoas, servirem a igreja. Sim. Pai, nós queremos ver isso muito mais. Oramos pelos jovens que passam por crises também, na fé, em tentações. Oramos para que o Senhor segure nas mãos destes jovens, ó Deus, em tempos de incertezas, inseguranças, tempos de dúvida, tempos às vezes de frustração com a igreja, com cristãos mais velhos, às vezes com a família. Segura nas mãos desses jovens para que eles não desanimem. Quando forem confrontados com o ateísmo, com as ideologias, eles saibam responder e ter os argumentos necessários para responder à fé que possuem e não desanimarem disso. Oramos para que o Senhor traga novos jovens que se convertam. Amém. Aqui em nosso meio, em outras igrejas, uma onda de conversão, Senhor, de avivamento, tocando o coração dos jovens da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e aqui da nossa igreja. Abençoa cada célula, cada encontro que eles têm, as amizades, que possa ser uma influência tão benéfica, um na vida do outro, formando esse corpo que ama a Jesus e serve a Jesus e dá testemunho. Oramos por isso e consagramos a vida deles nesta manhã, ou neste dia, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a orar pelos jovens que estão envolvidos com você, seus amigos, seus familiares, os jovens da sua família, os seus amigos do colégio, da faculdade. Coloque-os diante do Senhor. Até amanhã, na continuação da nossa semana de oração. Deus abençoe.